Talvez você seja um daqueles crentes que já teve problemas com a liderança da igreja. Nós vivemos em um tempo hoje em que a nossa liderança eclesiástica, os nossos pastores, têm deixado muito a desejar. E isso tem ocasionado um grande número de pessoas insatisfeitas e pessoas que têm saído das suas denominações. O apóstolo Paulo ele foi bem criterioso no que se refere à escolha dos líderes da igreja. E é sobre isso que nós iremos falar, à luz da palavra de Deus. Seja bem-vindo, você está no canal Cristão em Questão. Mas antes de nós entrarmos no assunto, aproveita, você que ainda não é inscrito em nosso canal, já se inscreve em nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like para nos fortalecer. Estamos gravando os vídeos novos continuamente. O alvo é esclarecer, ajudar e edificar pessoas por meio da palavra de Deus. Eu sou o presbítero Justino Barbosa e você está no canal Cristão em Questão. Bom, como eu já disse, nós iremos falar hoje sobre liderança, sobre pastores. O que é necessário, o que se pede na palavra de Deus acerca dos nossos líderes. Se você está com a sua Bíblia Sagrada em mãos, abra na primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Primeiro que se alguém um dia deseja, almeja, galgar o pastorado, ele deseja algo bom, algo que Paulo chama de excelente obra. Porque é uma honra servir a igreja e servir ao rebanho de Deus. Por quê? Porque é uma honra servir a igreja e servir ao rebanho de Deus. Já que alguém deseja o episcopado, Paulo ele vai enumerar aqui uma série de requisitos, de atributos que um pastor precisa ter. Aquele que almeja chegar um dia ao pastorado, ao episcopado, precisa ter. A palavra episcopado no grego, episcopos. A preposição primária ep significa sobre, e a segunda palavra, iskopos, significa vigia. Portanto, a palavra episcopado é alguém que olha, que supervisiona de uma posição elevada. Uma pessoa que vigia, um superintendente. É alguém que fiscaliza, que supervisiona, que observa de um lugar mais elevado. Portanto, o episcopado é uma das funções que mais se requer padrões morais e espirituais elevadíssimos. Não é qualquer pessoa que pode chegar ao pastorado, ao episcopado. Essa pessoa tem que ter todos esses atributos que Paulo vai citar aqui, todos esses requisitos. Mas talvez alguma pessoa pode dizer, mas nós não podemos levar a sério tudo que está escrito aí. Mas se nós não temos que levar a sério tudo que está escrito aqui, então, por que foi escrito? Então isto foi escrito porque precisa ser levado a sério. Porque a pessoa que almeja chegar ao episcopado, ele não está querendo para si qualquer função. Ele está querendo para si uma das posições mais elevadas, mais honradas que uma pessoa pode ter. E ninguém toma para si esta honra, senão aqueles que Deus chama. O episcopado, junto com o apostolado, é uma das funções mais importantes no ministério da igreja. O apostolado findou-se na era apostólica. Quando os 12 apóstolos morreram, findou-se o apostolado. Portanto, prevaleceu o episcopado, o pastorado, que está juntamente com o apostolado como um dos ministérios eclesiásticos mais importantes para a igreja. Então não é qualquer posição, é a posição. Por isso que Paulo pede tanto dessas pessoas que um dia almeja chegar a essa posição tão importante. E o que Paulo pede é que o bispo ele precisa ser irrepreensível. Ou seja, o bispo ele não pode dar lugar à repreensão. Há pessoas que hoje chegaram ao episcopado, porém tem uma postura que deixa a desejar, uma conduta imodesta que tem dado ocasião para suas próprias ovelhas o repreenderem. Já imaginou uma ovelha repreendendo um pastor? Mas isso acontece porque esses pastores estão dando lugar à repreensão. Em vez de viverem de maneira irrepreensível, têm feito o contrário, têm vivido de forma repreensiva. São exagerados, extravagantes, mas aquele que almeja o pastorado, o episcopado,
ele precisa ser uma pessoa irrepreensível, que não dá lugar à repreensão. Claro que o pastor, de maneira nenhuma, ele pode pecar e escandalizar, porque ele é uma liderança, é um espelho. Mas a palavra aqui, irrepreensível, quer dizer que é uma pessoa que não dá lugar à repreensão. Marido de uma só mulher. O bispo, o pastor, ele tem que ser marido de uma só mulher. Muito se discute sobre esse versículo. O bispo, o pastor, ele tem que ser fiel somente à sua esposa. Ou seja, ele não pode flertar, paquerar outras mulheres. Ele tem que ser fiel à sua única esposa, ao seu cônjuge, e não flertar e não paquerar outras pessoas. Não serem como os falsos mestres que o apóstolo Pedro repreende. O apóstolo Pedro diz que os seus olhos são cheios de adultério. Então o pastor, ele não pode ter o seu olho, o seu olhar cheio de adultério, desejando adulterar, pecar com outras mulheres, mas ele tem que ser fiel à sua única esposa. Vigilante. O pastor tem que ser vigilante, o bispo, ou seja, uma pessoa séria, prudente, moderado, comedido. Tem que mostrar uma postura de seriedade. Não pode ser de brincadeirinhas indecentes, mas tem que mostrar uma postura séria. Porque se ele não mostrar uma postura séria, as pessoas não irão respeitá-lo. Então o pastor, ele tem que ter uma postura sisudo. Tem que falar aquilo que é útil e somente no momento certo. O pastor também tem que ser sóbrio, equilibrado, seguro na mente, controlado. Ele tem que exercer o fruto da temperança, do domínio próprio. Ele tem que ser controlado naquilo que ele pensa, naquilo que ele fala, naquilo que ele faz. Quando ele estiver dentre os irmãos, a maneira dele se portar. Tem pessoas que são exageradas, comilões. Comem tanto que as pessoas que estão em volta até se escandalizam, porque não é sóbrio, porque não tem equilíbrio naquilo que faz, o controle. Ele se deixa controlar pela situação. Em vez dele controlar a apetite, ele é controlado pelo apetite. Em vez dele controlar a língua que controla ele. Então o pastor, ele tem que ser equilibrado em todas as situações, em tudo que for fazer, sóbrio. No Novo Testamento, quando Paulo fala dessa sobriedade, quer dizer uma pessoa cautelosa, uma pessoa lúcida, com os desejos e paixões da mente sob controle, não é descontrolada. Ele precisa também ser honesto, porque o episcopado é uma função de administração, é uma pessoa que vai administrar tanto a parte espiritual como a parte material, financeiro da igreja. Então uma pessoa que almeja, deseja ser pastor, ele tem que ser honesto em tudo que ele faz, em tudo que ele fala, no seu trato. Ele tem que ser honesto em tudo, irmãos. Naquilo que ele fala, ele tem que cumprir. Naquilo que entra e sai da igreja, ele tem que ser honesto. O pastor também precisa ser hospitaleiro. As portas da sua casa têm que estar abertas para receber as suas ovelhas. Tem pastores que hoje em dia é uma dificuldade para você ter comunicação com ele. Outros que é necessário até marcar um horário, porque são pessoas incomunicáveis. Mas o pastor, ele tem que ser hospitaleiro, tem que sempre estar com as suas portas abertas para as suas ovelhas. Tem que ter tempo para as suas ovelhas, para tratar das suas ovelhas. Apto para ensinar. Aqui é onde muitos pastores deixam a desejar. Um pastor, alguém que almeja chegar ao pastorado, ele precisa, é imprescindível, ele saber ensinar, instruir. Ensinar não é pregar. Tem muitas pessoas que pregam, porém não sabem ensinar. Não sabem discorrer a palavra, expor a doutrina bíblica. Mas alguém que deseja o pastor, ele tem que ter em mente que ele precisa saber instruir. Porque a ele compete conduzir um rebanho. E da maneira que ele conduzir o rebanho, ele vai conduzir ou para a destruição ou para a edificação. E há muitas pessoas que hoje são levadas ao pastorado porque canta bem, porque dizima bem e por outros e outros motivos. Porém, não tem esse requisito aqui que Paulo pede, apto para ensinar, para instruir, para conduzir, para gerenciar a fé da igreja, dos irmãos. Portanto, você que almeja chegar ao episcopado, saiba instruir, aprenda a palavra de Deus, não deixe a desejar na palavra de Deus, não dado ao vinho,
Alguém que exerce uma posição de liderança, de gerenciar e que está sempre na iminência de aplicar um juízo, ele precisa ter o seu julgamento límpido nas questões administrativas da igreja. E segundo a tradição, o vinho foi um dos motivos que fizeram com que os filhos de Arão fossem mortos diante do altar, porque acendeu o fogo estranho. Por isso que Paulo aqui está repreendendo a pessoa que ingere muito vinho, porque ela tem que estar com a sua lucidez mental e espiritual límpida para dar uma sentença e para cuidar das questões administrativas da igreja. Alguém que deseja o pastorado, ele não pode ser uma pessoa violenta. Há pastores hoje que chegam a um ponto de quase agredir uma pessoa fisicamente, mas o pastor ele tem que ser brando, calmo, controlado. Ele não pode ser agressivo, violento, espancador. Grande número dos nossos irmãos tem padecido nas mãos de líderes que são agressivos, violentos. Nas suas palavras, não sabem tratar as suas ovelhas de maneira adequada, agridem as suas ovelhas emocionalmente, psicologicamente e chegam ao ponto de quase agredi-las fisicamente. Mas aqui alguém que deseja o episcopado, o pastorado, ele precisa se abster desse comportamento violento, ele precisa ser brando, calmo, manso, para responder, para tratar as pessoas. Não cobiçoso de torpe ganância. Como eu já disse, alguém que administra a igreja, ele vai cuidar também das finanças da igreja. Então essa pessoa não pode ser cobiçoso, ganancioso, porque senão é capaz dele defraudar a igreja, furtar a igreja como fazia Judas, que era cobiçoso, ganancioso e pegava o dinheiro das ofertas do ministério do Senhor Jesus. Então uma pessoa que almeja o episcopado, ele não pode ser amante do dinheiro, ganancioso, cobiçoso. E nós temos muitos, irmãos, casos de pessoas, pastores, que eles se deixam levar por essa torpe ganância. Outros que têm levantado igrejas, ministérios, com o intuito de apenas ganhar dinheiro, têm construído grandes impérios à custa dos seus fiéis, dos seus servos, explorando a fé das pessoas. Mas o pastor, ele precisa ser satisfeito com aquilo que ele tem. O pastor também precisa ser moderado, ou seja, manso, brando, gentil, paciente, em contraste com o espancador violento que nós já lemos aqui. Então o pastor ele precisa ser paciente para com as suas ovelhas, tratá-las de maneira branda, não contencioso, não pode gostar de contendas, não pode viver contendendo com as pessoas. Tem pastor hoje que contende com as suas ovelhas, vivem intrigadas com as suas ovelhas. Mas alguém que deseja ser um pastor, ele não pode ser contencioso, não pode ser amante das contendas. Mas ele precisa ser um apaziguador, um pacificador. E não avarento, ou seja, não amar de maneira demasiada as riquezas, o dinheiro. Por quê? Porque isso será um laço na vida de alguém que almeja o pastorado. Ele irá tropeçar justamente nessa pedra de tropeço. Aquele que almeja o episcopado, o pastorado, ele não pode mostrar um demasiado amor, apego às coisas materiais, ao dinheiro, não. Como eu já disse, ele tem que estar satisfeito com aquilo que ele tem. Versículo 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Um pastor também precisa demonstrar um bom tratamento dentro da sua família, porque a família de um pastor também faz parte do seu ministério. Os ministérios dos ministros de Deus são atingidos diretamente por conta da sua família. Então Paulo pede que essas pessoas que almejam o pastorado precisam ter a sua família, a sua casa, os seus filhos em sujeição. Os filhos precisam ser sujeitos, submissos à igreja, respeitar as pessoas, ter um bom comportamento dentro da igreja. O histórico de seus filhos tem que ser um histórico bom. O histórico da sua esposa tem que ser um histórico bom dentro da igreja. Se o histórico de seus filhos e da sua esposa não forem bons, isso afetará drasticamente o ministério do pastor, porque também a sua família faz parte do seu ministério. Então o pastor ele precisa exercer um bom governo, uma boa administração dentro da sua casa. E no versículo 5, Paulo vai explicar isso, o porquê disso. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Paulo faz uma pergunta. Se o histórico de alguém que almeja o episcopado, o pastorado, dentro da sua casa, é um histórico de uma pessoa relaxada, que deixa os seus filhos viver de qualquer maneira, a sua esposa não é submissa,
é rebelde, se a sua família deixa a desejar, se o seu governo dentro da sua casa não é bom, então essa pessoa já pode ser riscada do pastorado. Ela não tem condições de exercer um pastorado, porque se ela não consegue cuidar de seus próprios filhos, que são do seu sangue, como cuidará dos filhos de Deus? Então a nossa primeira igreja, nosso primeiro campo de atuação, antes de chegarmos ao pastorado, é a nossa casa. Nós temos que aprender a gerenciar, a administrar bem a nossa casa, nosso esposo, nossos filhos, nossa finança, tudo, porque lá é a base de aprendizado para que quando eu chegar à função de pastor dentro da igreja, para administrar a igreja de Deus, eu tenho uma noção do que é administrar, do que é cuidar dos filhos de Deus. Uma pessoa que não consegue, não tem condições de cuidar da sua casa, ele não tem condições de cuidar da igreja de Deus, que é maior em quantidade. Versículo 6, não neófito. Neófito é uma pessoa recém-plantada ou nova convertida. Outro erro é levar pessoas que não têm maturidade. E quando eu falo de maturidade, eu não estou falando de idade, porque a idade não define maturidade. Há pessoas velhas que não são maduras e há pessoas jovens que são maduras. Mas a pessoa que almeja o episcopado tem que demonstrar maturidade, tem que mostrar ser inflexível, constante. Não é uma pessoa que vira e mexe, está cocheando em dois pensamentos. Uma pessoa de duplo ânimo, que hoje está na presença de Deus, mas amanhã pensa em sair. Uma pessoa inconstante, neófito, sem experiência, sem maturidade, que precisa ainda desenvolver maturidade. E as pessoas hoje em nosso tempo têm colocado pessoas que têm 1 ano, 2 anos de crente, não aprendeu ainda a palavra de Deus, não tem experiência espiritual, ainda não adquiriu um bom fundamento, uma boa base, um bom alicerce, e já lançam elas diretamente ao pastorado. É lançando ao pastorado para a sua ruína. Elas estão exercendo um cargo para o qual não estão preparadas. Pastorado é coisa séria. Não é brincadeira como as pessoas têm tratado, têm banalizado o pastorado. Não neófito para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. E essas pessoas que são novas convertidas, recebem um cargo altíssimo. A tendência delas é se ensorbebecer, se orgulharem, empinarem o nariz pela posição que receberam. E Paulo está dizendo que essas pessoas irão cair na condenação do diabo. Qual foi a condenação do diabo? Foi exatamente se ensoberbecer por aquilo que tinha e acabou perdendo e sendo rebaixado. Porque a Bíblia diz que Deus ele abate o soberbo. Então essas pessoas que estão sendo elevadas de forma rápida vão se orgulhar e Deus irá abatê-las como abateu Satanás, de Lúcifer para Satanás, de querubim ungido para anjo caído. Versículo 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e laço do diabo. Então aquele que almeja o episcopado, ele tem que ter um bom testemunho, não somente dentro da igreja. Porque tem pessoas que têm um bom testemunho dentro da igreja, porque vivem uma fachada. Mas ele tem que ter um testemunho também fora da igreja, das pessoas que estão em volta dele, seus vizinhos. Ele tem que ter um bom testemunho dentro do seu trabalho. Então há pessoas que estão sendo elevadas ao pastorado, porém dentro de casa mal se comunicam com as suas famílias, com seus filhos, com a sua esposa. Tem pessoas que estão sendo elevadas ao pastorado que tem até um bom testemunho dentro da igreja, porém dentro de casa é agressivo, espancador, xinga a sua esposa, seus filhos, briga com seus vizinhos, vive contendendo com seus vizinhos. Então o pastor ele precisa ter um bom testemunho, não somente dentro da igreja, mas também pelos que estão do lado de fora. Repare que os opositores de Daniel procuraram na administração de Daniel uma brecha para acusarem Daniel, porém não acharam nenhuma brecha. Mesmo eles sendo opositores, tiveram que reconhecer que Daniel ele tinha uma vida justa, não tinha nenhum vício. Então as pessoas que almejam um pastorado, ele tem que ter uma boa conduta, ele tem que ser bem visto pelos que estão do lado de fora. Então essas instruções de Paulo têm que ser seguidas à risca, para que nós não venhamos ser vítimas de pessoas que não estão preparadas. Muitas pessoas estão descontentes com nossas lideranças, com os nossos pastores, porque eles estão exercendo uma função para a qual não estão preparados, não têm preparo, não foram chamados. Lembrando que é Deus que escolhe, ninguém toma para si essa honra, senão aqueles que Deus escolhe. Que Deus em Cristo possa te abençoar, que esta palavra possa ter te ajudado, você que almeja o pastorado.
Glória a Deus. Amém.